Oi, gente! Morinhos da minha vida, do meu coração. Vamos para o nosso segundo episódio do nosso Pode Tudo no Casamento. Vocês assistiram o nosso primeiro episódio? Se não assistiram ainda, volta lá e assiste, porque foi incrível. Como vocês viram lá, quem assistiu, né, sabe que a gente vai falar tudo sobre casamentos. A gente vai falar os bastidores do casamento, o que aconteceu, o que deixou de acontecer, o que você contrataria, o que você não contrataria, o que você faria, o que você não faria. Gente, esse podcast veio para ficar, viu? Porque não existe um podcast que fale mais sobre tudo do casamento do que esse aqui, né? Porque afinal pode tudo no casamento. A nossa ideia aqui é falar sobre o que as noivas fazem no seu casamento e que elas podem fazer o que quiserem, afinal o casamento é delas, elas podem fazer tudo o que elas fizerem. Chega dessa história de casamento engessado, de que tem que ser desse jeito, tem que ser desse jeito, nada disso. Aqui você pode tudo no casamento. E claro que nós entrevistamos aqui noivas lindas, maravilhosas, casais especiais demais pra gente. Todo mês a gente vai trazer um episódio novo. Esse episódio de hoje, eu estou trazendo um casal muito especial mesmo. Um casal lindo, maravilhoso, que foi uma cerimônia incrível, uma festa. Gente, a festa desse povo, vocês não têm noção, não. Vocês vão conhecer eles, vocês vão saber como que eles são, porque a alto astral e energia é com eles dois, viu? Então eu quero receber aqui, eu quero que vocês recebam com muito carinho, porque eu tô aqui, doida pra abraçar vocês. Anélia e Lucas! Bota a música aí pra vibrar, vibrando. Gente, eu tô muito feliz de vocês terem vindo hoje aqui no meu podcast. Muito obrigada por terem aceitado o meu convite, que eu sei que todo mundo fica nervoso, né? Sim. Vocês estão nervosos? Tô nervosa. Tô nervosa. Tá nervosa? Sim. Eu imaginei que vocês iam ficar nervosos. Lucas não tá nervoso. Só um pouquinho, assim. Não estão nervosos. Bem-vindos. Muito obrigada por Obrigada. vocês terem aceitado o meu convite. A gente que Obrigado. agradece o convite, a oportunidade aqui de ter esse bate-papo tão gostoso com você. Ai, obrigada. E isso aí que vocês trouxeram é o quê, gente? Sim, vou começar. Esse é só um mimo nosso pra você. Ai, que Muito chique. obrigada. Gente, que coisa linda. Escolhi essas flores que foram do meu buquê. Ai, foi? Foi, adoro lírios. Ai, que lindo. Minhas preferidas. Então, Pra gente recordar esse dia, isso, né? Tão exatamente. maravilhoso. Que coisa linda. Adorei. E essas flores aqui que vocês ganharam também de uma das nossas patrocinadoras, né, que é a Alice Souza. Hoje o nosso programa está sendo patrocinado por Alice Souza Decol, também por Realize Cerimoniais, Shop Octus Lagoa Nova, Angélica Medeiros, que fez aqui minha make cabelo, Lustosa, Wine Vinhos, Carmen Pradella, Hiperlepse e Lene Medeiros Shoes. Gente, essa galera tá com tudo e nós vamos falar tudo o que aconteceu no casamento de vocês, que eles foram fornecedores do casamento de vocês, não é isso? Exatamente. Foi isso mesmo. Então nós vamos conversar aqui. Vocês estão preparados para as perguntinhas do meu podcast? Com certeza. Deixa eu tirar isso aqui daqui, entregar foi- para a produção. E foi isso mesmo, né? Tipo, nas vésperas de vir pra cá, a Alice entrou em contato com a gente e já disse que ia mandar pra gente um mimo, não falou muito do que seria, né? A gente A Alice é uma fofa, né, Ela gente? já esperava do que Já ia nos ser, né? presenteou. Ai, que lindo, eu Mandou adorei. um pra gente, mandou um pra você também. Fica feio se eu deixar aqui, produção? Fica, não, vamos botar um de cada Pronto. lado. Aí nosso Fica lindo. podcast hoje vai ser assim, ó, com flores da Alice Souza. Vocês não sabiam, mas eu não sei se vocês sabem, eu casei a Alice. Foi? Foi eu que Não casei. Olha. Eu que casei a Alice, gente. Então, assim, minha ex-noivinha e agora aqui, nossa decoradora de hoje. Maravilhosa. Agora tá decorando o podcast agora. Decorando o Ó. nosso podcast. Gente, vamos começar assim. Eu gosto de começar pela conexão que vocês tiveram comigo, né? Como o meu podcast, eu vou sempre entrevistar os meus casais, as minhas noivas, então eu gosto de saber dessa conexão. E eu conheci a Nélia e Lucas numa feira de noivas, né? A gente se Isso. conheceu numa feira de noivas e vocês estavam procurando um celebrante para fazer uma cerimônia celta. Isso. Meu Deus, eu nunca tinha feito uma cerimônia celta na minha vida, mas conseguimos, foi tudo lindo. E é uma das cerimônias, meu portfólio de casamento é essa cerimônia. Mas primeiro eu quero conhecer vocês dois e o pessoal que está assistindo a gente também quer saber um pouco da história de vocês. Me conte aí onde vocês se conheceram, como foi a história de vocês dois.
Nessa hora dá vontade de ter trazido a timeline para usar de quadro aqui de referência. Então. Um dos fornecedores da gente, inclusive, foi o Letrives, né? E a gente encomendou com ele uma timeline de quando a gente se encaminhou para a cidade que a gente se conheceu até todo o nosso trajeto para chegar na cerimônia, né? Não vi isso. Ele fez lá, foi no dia? Não, ele fez antes e a gente levou. E a gente levou para fazer parte da decoração. Ai, que lindo. No início ela ficou bem na entrada, assim, por um momento, e depois que todo mundo desceu lá para baixo, ela ficou meio escondida. Sim, e depois que a gente se aquietou e foi curtir a festa, é que eu levei ela lá para baixo, né? E algumas pessoas puderam ver. Sim, aí como foi essa trajetória aí? Então, a gente se conheceu em Rio Branco, no Acre, né? Nós dois estávamos morando lá por conta do trabalho, né? Eu morava em Fortaleza e entrei para a escola de especialistas e que é técnico, né? E quando eu me formei, eu fui alocado em Rio Branco, no destacamento da aeronáutica lá. Fiquei trabalhando desde 2014, né? Mas você é de Fortaleza? Sim. Sim, entendi. Né? E a Nélia é de lá? Não, na verdade eu já viajei muito, né? Porque como eu sou filha de militar, né? Então passei a minha vida inteira viajando. Eu nasci em Santos, mas eu fui para Rio Branco a trabalho, morava em Porto Velho. Meu pai foi transferido pela última vez para Porto Velho. Depois ele continuou sendo transferido. Eu falei, não, eu vou ficar, porque senão eu não consigo terminar a faculdade, senão eu não consigo fazer nada da vida. E aí eu fiquei em Porto Velho, em Rondônia. Aí foi quando teve um concurso no Acre, eu fiz o concurso. Fui para lá em julho de 2013. Ele chegou no finzinho de 2013 para o início de 2014. Mas a gente não se encontrou nesse ano, não. Eu fiquei lá vivendo, né, minha vida, meu trabalho, ele, a vida dele. E aí, Maria José, que participou da cerimônia, sim. nossa amiga, ela entrou numa escola de dança porque ela queria aprender a dançar para dançar com o filho na formatura. Ela falou, Anélia, vamos entrar, vamos fazer aula. Eu, nossa, faz tanto tempo que eu não danço. E eu fazia muito tempo que eu era da dança, eu sempre gostei. E eu falei, tá, vamos, né, retomar a dança na minha vida, depois de tantos anos. E aí fui para uma escola de dança, a gente começou a fazer aulas lá. Alguns professores disseram assim, olha, aos domingos tem uma oficina de Zouk no Centro Cultural. Você quer ir? Eu falei, nossa, mas o que é Zouk? Eu nem sabia o que era Zouk. É um estilo de dança a dois, né, de salão, mas eu nunca tinha ouvido falar. Eu, mas o que é Zouk, né? Aí ela falou, então vamos domingo para você conhecer. Eu, tá bom. Aí quando eu chego lá, quem é o professor da oficina? E quando vocês me mandaram a história de vocês também, né, que vocês falaram que se conheceram na oficina de Zouk, eu, meu Deus, o que é Zouk? Vou pesquisar aqui na internet esse negócio, porque eu também não sei o que é. O Zouk, ele é praticamente a mesma dança que a lambada, sofreu transformações com o tempo, né? Mas teve essa mudança de nomenclatura devido a uma série de coisas que aconteceram, né? Entendi. Mas, assim, o motivo de eu estar, quando eu estava lá em Rio Branco ensinando essas oficinas gratuitas no Centro Cultural, é porque a cidade tinha muita carência de dança de salão. Tinha 2 escolas ativas e não tinham, na época que eu comecei essas oficinas, né, essa iniciativa, turmas regulares de Zouk. Era tipo, tinha um curso de alguns meses e acabava. Aí não tinha com quem eu praticar. Eu não queria perder o que eu tinha aprendido, que eu me esforcei tanto para aprender, era um hobby que eu gostava tanto, que eu ainda faço, né? Então eu comecei. E tinha bastante gente, né, que iam e vinham dessas oficinas. A Nélia foi uma delas que ficou e que a gente praticava regularmente, né? Tinha eu, ela, tinha uma parceira minha, que é uma das nossas madrinhas de casamento, né? A Mari, que a gente treinava umas 2, 3 vezes por semana, né? Contando com a oficina aos domingos. E foi numa dessas práticas que a gente decidiu começar a se relacionar, né? Tipo, tinha passado um aniversário que a gente tinha organizado, porque ela, a Mari e mais uma amiga nossa que estava no casamento também, a Celeste, as 3 são arianas, as 3 são zuqueiras e as 3 são psicólogas. Eita. Então, tipo, a gente fez um aniversário, a gente ajudou a organizar, eu fiz playlist de Zouk, a gente fez uma roda de Zouk estilo, aquela roda de lambada que o pessoal fica trocando de dupla no meio da música, né, tipo uma roda de aniversário. Foi quando a gente estava começando a se sentir diferente, já um com o outro, pintou né? os olhares, pintou o clima. E aí, numa das práticas que a gente fazia
eu, ela e a Mari na casa uns dos outros, né? Saindo da casa da Mari, a gente demorou um pouquinho mais pra se despedir e já era beijo sobre os holofotes do poste da rua já. Ótimo. E começamos a namorar nesse dia, Ai, depois que do primeiro legal. beijo. Aí depois veio o pedido de casamento. Não exatamente logo depois, né? Depois de um ano que a gente estava namorando, na verdade aconteceu tanta coisa nesse ano. Ai, meu Deus. Uma montanha-russa. Foi uma Foi. montanha-russa, porque militar, você sabe, né? Pode ser transferido a qualquer momento. Aí veio um alarme falso de Oh, uma meu Deus. transferência e a gente ainda não tinha falado sobre ficar junto, sobre casar, sobre nada disso. Ele ficou super ansioso, super angustiado. Quando ele me contou, eu falei, sim, mas você não ia me levar? Como assim? Eu fiquei guardando Eu já segredo. estava certo, porque porque eu já tive experiência ruim com isso quando eu tava pensando em justamente sair de Fortaleza, quando eu namorava na época, né? Aham. E foram, tipo, eu ia estudar fora de Fortaleza, né? E a minha namorada na época, quando eu era adolescente, quase adulto, a gente passou acho que um semestre inteiro na fossa porque ela não tinha mais esperanças no relacionamento porque, mas você vai embora, por que a gente tá fazendo isso? Eu não queria passar pela mesma coisa, então, tipo, fiquei me morrendo por dentro, guardando segredo, até saber o que ia ser, pra não Isso correr o risco Nossa. de passar pela mesma coisa, né? E graças a depois Deus deu alarme falso. deu um alarme falso, mas depois disso a gente já, tipo assim, ficou Não mais perdeu atento, tempo. não perdemos tempo. E aí foi que veio o pedido de casamento. Ele faz aniversário no Dia dos Namorados, no eu dia tô 12 ligada. de junho. E aí teve um Dia dos Namorados que ele planejou me pedir em casamento e eu planejei pedir ele em casamento ao mesmo tempo, só que ninguém falou um pro pro outro. E aí quando a gente sentou pra, né, eu ia oficializar o pedido, porque eu ia pedir, ele também, Ai, e aí meu nós fizemos essa troca de pedidos na mesma hora. Gente, Foi bem curioso. É muito incrível essa conexão que vocês dois têm, gente. Olha, eu que sei da história de vocês, né? Porque eu conheço a história do casal para poder fazer a cerimônia. E é muito linda essa conexão de vocês dois. É perfeita demais. Maravilhosa. Aí depois vocês, quando fizeram esse pedido de casamento, vocês já moravam aqui? Não, era isso foi em lá. Rio Branco. Isso foi outra voltinha de frio na barriga na montanha-russa. Oh, meu Deus, é eita atrás de volts. Porque assim, a gente fez a união estável, porque a qualquer momento podia sair a transferência já de fato. que eu posso ser e transferido, né? Eu quero garantir que pelo menos se a gente não tiver casado ainda, eu tenho o direito de arrastar ela comigo. Verdade. Aí vocês vieram pra cá. Foi. Aí assim, a gente começou a planejar, isso foi em 2019, Isso. né? A gente fez a nossa união estável. No foi. meio do ano, mais Foi ou no meio menos do em ano. julho, por ali. Isso, pronto. Aí Quando a gente chegou- pensou, vamos começar a planejar o casamento, né? Quando chegou mais ou menos setembro, outubro, que a gente já estava com alguns contratos já na linha e outros já estavam inclusive pagos lá em Rio Branco, né? Eita. A gente tinha dimensionado para 150 convidados, incluindo família, padrinhos e amigos que conviviam com a gente em Rio Branco, né? Uhum. Tinha escolhido uma chácara lá, que é a Chácara Shalom. O local tem uma parte bem voltada para a natureza, assim, que é bonito, né? A gente foi ao casamento de uma amiga da Anélia lá, eu gostei. Foi. Tinha espaço para dançar também. Ia ser um bom lugar para fazer. Ah. E ele também agregava vários serviços, assim, e a gente não ia precisar ficar procurando tantas pessoas. Que já estava incluso no pacote. Isso, pagamos um pacotão. Inclusive é uma coisa assim que, tipo, se tem um espaço que pode fornecer em conjunto o serviço, mesmo que ele seja mais caro, somando tudo que ele pode oferecer, às vezes compensa mais, porque tem uma integração maior entre as pessoas que estão Isso. trabalhando juntos, sabe? E para vocês que trabalham muito, né? É mais complicado ir atrás de fornecedor. Sim. Isso. Só que veio transferência ex officio, e aí a gente teve que desfazer esses contratos ao longo do tempo, ver o que é que ia ser possível fazer ou não, só que a gente não decidiu isso imediatamente. Entendi. Como a gente já estava com uma boa parte dos contratos feitos, Não, o a gente nosso- estava com o casamento quase tudo Ai, meu Deus. contratado, planejado, muita coisa Tinha planejada. data já? a Já gente, tinha data.
Aí a gente adiou porque ia ter que ser transferido, né? E aí... Não, a gente manteve a data. Calma aí. A gente manteve a data porque o que a gente pensou? A gente vai ser transferido, mas a gente volta pra casar. A gente vai morar em Natal, sim. mas a gente volta pra Rio Branco pra casar, porque nossos amigos estão aqui, a gente traz a família, tudo certo. Os amigos e os padrinhos estavam todos em Rio Branco. A gente só ia levar os pais, os irmãos, né? A família. E aí viemos para Natal e vamos continuar planejando à distância, não tem problema, tudo tranquilo, já tá muita coisa paga, muita coisa resolvida. Meu Deus, Anélia. Aí o que acontece? Coronavírus! Vem a pandemia. Com a pandemia, aí é que a gente vê, vamos adiar. A gente não sabe o que vai acontecer, claro. Vamos adiar, porque tava para julho de 2020, porque a gente deixou um ano para planejar o casamento. Entendi. Julho de 2020, não ia ter como. Né, a gente resolveu adiar para setembro. Não, setembro, acho que já tá tudo ok. Eu acho que todo mundo pensou isso. Não, tinha gente que pensava 15 dias só de pandemia. E Eu tá tudo pensei, resolvido. eu fui uma das que pensei. E aí, a gente pensou setembro. Só que aí, com o andar da carruagem, a gente viu setembro não dá. Ainda tá, setembro de 2020 não dá. Setembro de 2020 foi bem quando teve aquela segunda onda, assim, que ficou bem feio de novo. Aí não Fechou não dá tudo certo. de novo, foi um caos. E aí, o que a gente fez? Conversando entre nós, a gente pensou, olha, a gente não sabe quando isso vai acabar. A gente não sabe como isso vai, né, o que vai acontecer. Nossa família tá toda no Nordeste. Minha família é de Recife, né? Minhas irmãs, minha mãe estão em Recife. A família dele em Fortaleza. A gente não sabe como vai ser. Então, é mais garantido a gente fazer o seguinte. Vamos trazer o casamento pra cá. Vamos casar aqui mesmo. A gente faz só as famílias, os padrinhos, né? E pronto, né? Decidimos por isso. E aí resolvemos adiar mais. Eu falei, não, setembro desse ano não dá, vamos deixar para setembro de 2021. Aí escolhemos o dia 18 de setembro, né, de 2021. Aí começou a saga de começar do zero de novo o planejamento do casamento. Ô, Anélia, mas e como foi lá a quebra de contrato? Vocês deu tudo certo? Teve perrengue, alguma coisa lá no Rio Branco? Então, Teve... sem contar os detalhes sórdidos, né? Deixa só, assim, meu bem, não vamos contar os detalhes sórdidos. Tá bom. Mas dá pra falar porque, assim, as noivas passam por muitas coisas e aqui é pra gente deixar claro, a gente não tem problema. Exato. Mas, assim, alguns fornecedores, é claro que a gente não chegou assim, olha, não vamos mais casar, precisamos do nosso dinheiro de volta agora. Claro que a gente não fez isso, né? Todo mundo naquele susto. Sem contar que era época de pandemia, né? O mercado estava parado. A gente não estava ganhando dinheiro nessa época. Exatamente. E a gente tinha pago à vista para conseguir desconto, tá? A gente pagou tudo, 100%. Nossa! E aí a gente foi negociar. Aí, como é que dá para fazer? Dá para parcelar? Dá para começar a pagar quando começar a abrir? Como é que é? Quando, né? A gente foi, assim, tentamos ser o mais humanos possível, claro, resolver da melhor forma para as duas partes. A gente está para encerrar só um contrato agora, falta só uma última parcela, mas da maioria a gente conseguiu já resolver, graças a Deus. E eu não esperaria nada além de vocês dois do que isso, porque por mais que vocês fossem procuraram um serviço e pagaram por ele, vocês trabalharam muito a humanidade, porque nós fornecedores, nós somos muito prejudicados na pandemia, né? Então isso que teve eu tive algumas quebras de contrato, por exemplo, e as noivas parcelaram para eu rever o pagamento delas também. Então isso é muito importante, né? São duas partes. O bom daqui desse podcast é isso, é porque tem um lado noivo, mas também tem um lado fornecedor. Imagina se fosse uma noiva entrevando vocês, não estava lascado. Ou então fornecedor por fornecedor, né? As noivas estavam lascadas. Aqui é dois lados da mesma moeda, aqui a gente tá direitinho. A gente fez para ficar bom para os dois lados, né? Sim, dentro do possível a gente chegou num acordo, né? Porque por um lado tinha o que estava sendo decretado que ia ser direito dos noivos, né? Do caso, as pessoas que estavam contratando serviços, não só os de casamento, né? Que isso englobava outras coisas, que tinha que ser restituído tantos por cento de certo valor, ou na íntegra, dependendo da natureza e dos pormenores. Só que a gente ouvia por os fornecedores como difícil estava, e a gente não achou justo também, porém a gente não queria
Perder tudo, tudo porque a gente Até não porque teve o não serviço, tinha. né? É verdade, e é muito valor, gente. Não era- Casamento não é barato. Como não era gente. culpa de nem de contratante nem de contratado, né? Uma eventualidade que prejudicou a todos, a gente chegou num acordo saudável para os dois e chegou a consenso, né? Aí, quando vocês chegaram aqui em Natal, como foi que vocês resolveram esse lance, assim, a saga, né? Começou a saga de tudo de novo. Aí começou a saga. Não, e aqui, assim, primeiro, eu pensei, eu vou pesquisar na internet como é casamento aqui, né? E descobrimos uma coisa que lá... Porque lá em Rio Branco, o mercado de casamento, eu nem sei se dá pra chamar de mercado de casamento, porque é uma cidade pequena e é tudo muito pequeno, são pouquíssimos fornecedores, é quase... os mesmos que fazem pra todo Entendi. mundo. E descobri que tinha feira de casamento. Eu falei, nossa, nem sabia que isso máximo. existia. Que máximo, porque lá não tem essas coisas. Quando eu descobri Menino, que vou pra tinha lá feira, fazer uma feira de casamento. hoje vai ser inédito, vai ser inovador, porque lá não tem. E aí, quando eu descobri, eu falei, meu bem, aqui tem feira de casamento, olha, tão feito, né? Porque imagina, a gente chegou aqui, não conhecia nada, não conhecia ninguém, não tinha família, não tinha amigo, não tinha nada. A gente teve que garimpar na internet do como é fazer casamento Exato. aqui. Então foi muito difícil. Aí a primeira feira que a gente foi no Floriflor. Foi Floriflor, né? Teve uma feira lá. Teve, eu lembro que eu conheci vocês lá, nessa feira. Não, na foi verdade a gente falou com você em outra feira. Foi na feira de casamento na praia, que foi a Tati da... Sim, foi mesmo, né? lá no Império, alguma coisa assim. Imperial. Pronto, isso. foi lá que a gente conversou com você. Mas a gente já tinha visto você já. A gente só não tinha falado com você Ah, ainda. entendi. Mas já estávamos mirando. Esse é aquele perto da ponte, né? É, Isso. esse mesmo. Aí no Floriflor foi a primeira que a gente foi. E aí quem me abordou foi Jennifer, do grupo de noivas. Foi, Eu sou ruim Jennifer. de nome, eu não quero errar o nome aqui. É a minha administradora lá do Pronto, grupo, né? a Jennifer administradora. quem faz Jennifer, tudo lá. maravilhosa. Ela me abordou, aí falou do seu nome, falou do grupo de noivas. Você quer que adicione o seu número? Eu falei, eu quero, né? Olha, você chegando agora. Gente, o grupo de noivas, o melhor grupo, foi o que salvou a gente. Olha, não é pra falar não, porque esse meu grupinho é maravilhoso, viu? E ele Meu salva Deus. muita gente, esse Não, grupo. imagina, a gente não conhecia nada, não sabia de nada. Lá eu peguei dica de tanta coisa, lá a gente soube de tanta coisa, assim, como funcionava. Então, assim, a gente é super grato por esse grupo, Ai, porque que bom. realmente foi a nossa salvação. E olha, em 2014 eu vou fazer a festa de 10 anos, né, do grupo. E eu 2014 não, né? 2024, né, quero... filha? 2024. 2014 foi quando começou o grupo. Estarei Em 2024 vou fazer os 10 anos do grupo. Pronto. E eu tô estarei lá. planejando aí uma mega festa, viu? Com Eita. certeza Todo estaremos mundo lá, eu quero todo porque, mundo lá. gente... E olha, assim, e eu sempre tive muita dificuldade com rede social, né? Na verdade, eu nem participava muito do grupo, porque eu ficava pensando, eu vou contribuir com o quê? Que eu só pegava Eu só informação. pego. Porque eu não tinha nem como contribuir, né? Assim, com informação, Sei de com nada, nada. não sei de nada. Aí depois que as coisas começaram a se encaminhar, aí eu comecei a participar um pouquinho mais, né? Uhum. Mas, assim, foi maravilhoso. A partir Ai, das que dicas, bom. a gente ia atrás, a gente via, pesquisava, agrada, não agrada, e foi aí que... E qual foi o primeiro contrato que vocês fecharam aqui? Olha, assim, a gente não fechou contratos, porque assim, eu assisti o primeiro episódio e pelo que as noivas vivem, normalmente elas se contratam, o ideal, né, que a gente sabe, é contratar Um cerimonial. um cerimonial, porque ele vai nos guiando, o que é bom contratar logo, o que é bom contratar depois. A gente não fez isso. A gente saiu, gostamos desse, vamos contratar esse, gostamos. Isso porque o cenário em Rio Branco era diferente, né? Como a gente falou. Mas as culturas mudam muito de estado para estado. Sim. Aí aqui a gente achou, principalmente porque a gente não conhecia ninguém, a gente achou extremamente necessário, porque com certeza o pessoal do cerimonial ia ter os seus fornecedores de carteirinha e alguns outros para poder sugerir, para poder a gente saber pelo menos para onde ir, né? Exato. Mas não foi o primeiro que a gente contratou também. Eu acho que foi... Ó, eu sei que a gente contratou Foi maquiagem, logo. não? Foi Não, foi fotografia? Carmen Levi. Eu acho que. Porque foi Foi, naquela foi, feira que foi. teve naquele local ali. A gente os viu no Flow e Flow primeiro, não foi? Foi, a gente viu no Floriflor, Eles a gente, estavam tocando lá. olha. Eles estavam nessa Gostamos, feira. nos agradou. Aí a gente entrou em contato, mas a gente não fechou logo. Quando a gente foi naquela feira, tem um lugar de eventos No do lado da Quinza? loja da Lamour. Do lado da Lamour. No Éden. Pronto, a gente foi No na Éden. feira do Éden também. Acho que foi no Black Friday.
Pronto, Foi no aí Black a gente Friday. conseguiu um contrato um valor muito bacana com o Carmen Levi, a gente já tinha visto, a gente já tinha gostado, fechamos com eles. Everton e Lília, nós contratamos logo em seguida também, porque a pessoa que a gente conversou do local que a gente casou, Sim, sim. falou, olha, tem um fotógrafo que ele é tão tranquilão, ele deixa as noivas super tranquilas e a foto dele é ótima. Aí fomos olhar o portfólio, a página, né? Gostamos e contratamos já também Ai, as que legal, fotografias. legal. E Eles aí são a gente maravilhosos. foi indo assim, o que a gente gostou. Foi nesse que você conheceu a pessoa que fez o seu cabelo e maquiagem, não foi? Ana Cândidas, eu não lembro. Eu não Ai, a lembro. Aninha é Ela é não, maravilhosa. A gente conheceu ela lá, mas eu não lembro se a gente chegou a fazer o contrato. A gente conheceu no Éden. Sim, foi, ela tava no nessa Éden, ela feira tava também. Não sei, Ela pra sentou, entrar outra coisa. Eu conversou. acho que foi a mesa que a gente mais demorou sentado. Foi. Amei, porque assim, o trabalho dela era tudo o que eu queria, uma coisa mais natural. Assim, tinha visto já vários fornecedores, trabalhos maravilhosos, mas quando eu vi o trabalho dela, aí a gente fechou um pacote com massagem e tal. Foi bem maravilhoso. E nós fechamos também, foi nessa feira do Éden que a gente fechou com a Ana. Aí a gente foi fechando assim, né? Aí eu acho que mais pra frente veio o do... Foi no da praia. Que você fechou o cerimonial. Que a gente fechou o cerimonial. E fechou comigo. E contigo. Foi. Porque assim, eu não sei se eu já contei a história da cerimônia celta. Não. Por que a gente escolheu? Não, nunca me contou. Então, foi assim. Quando a gente decidiu casar em Rio Branco, uma das nossas madrinhas, que ela até não pôde vir por questões de saúde, mas ela era nossa madrinha. Ela disse assim, Anélia, a minha cerimônia foi uma cerimônia baseada na cerimônia celta. Eu falei, E como foi? Não, e como foi? Aí ela foi me contar a simbologia, a história, tudo que estava por trás. Eu falei, já quero, tô apaixonada. Só que lá em Rio Branco não tinha, né? A gente tinha decidido Sim, lá que sim. aí ela falou, não, mulher, eu te ajudo. A gente monta um roteiro. Maria José ia fazer a cerimônia. Não sei como é que a gente ia fazer depois. Aqui eu pensei, meu Deus, eu era louca, né? Não, a gente mesmo faz, a gente mesmo organiza. Porque a você inocente. viu o quanto que dá trabalho, né? Não, a pessoa que inocente, né, meu bem? A gente super inocente, achando que a gente ia dar conta. Esse Enfim. é 300 vezes mais simples. Ia ser... com certeza. Ia dar realmente muito mais dor de cabeça. Exato. Acho À medida que as coisas fossem desenrolando, a gente ia ficar cada vez mais louco. E pra mim, assim, foi um desafio, né? Porque foi a minha primeira cerimônia celta. Porque, assim, aqui em Natal, o pessoal não tem muito costume de fazer cerimônias diferentes, assim, sabe? Eles são muito tradicionais. Já os meus colegas celebrantes do país inteiro, eles fazem muitas cerimônias diferentes. E eu fico lá morrendo de inveja, né? Porque ninguém faz aqui. Quando você falou que ia fazer, eu, ai, não creio. Nossa, quando a gente encontrou, eu já perguntei, você faz cerimônia celta? Eu já fui assim, né? Uhum. E aí foi quando você disse que sim, que fazia, que nunca tinha feito, porque ninguém aqui tinha pedido, mas que fazia. Nossa, quando a gente encontrou, eu falei, ai, meu bem, graças a Deus, vamos ter a nossa cerimônia. Para os noivos, a experiência de fazer um casamento que não seja a cerimônia tradicional, né? É que você tem liberdade para ela ser um pouco mais pessoal, mais personalizada. Então, por exemplo, você sendo religioso ou não, e se você é religioso, se a sua religião é de um jeito ou não, você fazer uma cerimônia que ela não depende necessariamente, mas pode inserir a sua religiosidade na cerimônia, é muito bom. E a gente achou na cerimônia celta, o modelo dela, uma cerimônia bastante versátil para isso, né? É verdade. Ela é muito poética, assim, mexe com... usa os elementos da natureza para representar várias questões a respeito da união, né? Do relacionamento. E dá espaço para você colocar essas coisas também. Então... por ela ter esse elemento, você também consegue acomodar ela numa estética diferente para o seu casamento, né? Então, tipo, quando você pensa no casamento tradicional, você pensa já a igreja, às vezes você amarra um determinado estilo, a arquitetura do espaço de uma igreja e também a decoração. Quando você pensa, por exemplo, num casamento na praia, você não pensa tanto na estrutura da igreja, apesar de você poder fazer o casamento religioso na praia, mas a estética vai ser diferente. Verdade. E você pode fazer um casamento cristão
sem seguir o molde, por exemplo, todo tradicional, como tem um script já montado. Você Aqueles pode ritos, né? colocar mais da sua cara, ou então simplificar completamente, como tem gente que gosta de fazer uma cerimônia minimalista. Uhum. Né? Então, o casal ele tem liberdade para fazer a cerimônia do jeito que quiser, porque é o casamento deles, não tem ninguém que ficar dando pitaco, a família não precisa, ai não, mas tem que casar assim, não, é pessoal, é você e sua esposa, né? É verdade. Então, E a gente já desde o início não queria um casamento tradicional, porque não tem nada a ver com a gente. Então, pois isso é muito pessoal, né? Muito É. pessoal. Eu tenho algumas noivas que quando me contratam, elas perguntam, né, Rosânia, na sua cerimônia tem entrada das alianças? Tem, gente. Tem uma cerimônia igual a todas as outras cerimônias. A gente só muda algumas coisas que são ritos que vocês não precisam seguir diretamente, né? A gente pode desviar por um lado para o outro, fazer uma coisa mais romântica. E a cerimônia celta, ela é uma cerimônia muito forte. Ela tem tanta simbologia, assim, que ela se torna uma coisa muito forte. Quem escolhe fazer, as pessoas que não escolhem fazer, escolham, gente, porque é uma cerimônia muito bonita. a gente escuta feedback desse casamento até hoje. Todos, sem exceção, se emocionaram. Todos. Eu até me arrepio de falar, mas porque é arrepiante. foi muito arrepiante. emocionante. Não teve quem não se emocionou, não teve quem não deu um feedback, assim, dessa forma, sabe? Foi Pois é. maravilhoso. É muito maravilhoso. E para mim foi um desafio, porque eu nunca tinha feito, e ela é muito trabalhosa. Quem achar que é fácil, não é. Depois eu falei assim, meu Deus, era louca, já Ela é podia muito, improvisar. Ela é muito trabalhosa, foi um desafio para mim. Uma coisa que eu nunca faço, que é compartilhar as minhas cerimônias com os noivos. Eu precisei compartilhar com vocês. Aquilo para mim ficava louca. Eu digo, eu vou passar minha cerimônia para eles, mas ainda teve algumas coisas que eu não passei, né? Foi. Que eu disse, não vou passar tudo, peraí, vamos devagar. Você mandou um rascunhozinho. É, só um rascunho. Só um rascunho. Eu digo, não, peraí, tudo também não, devagar. Aí, mas ela é muito cheia de detalhes e foi um desafio muito grande que eu amei. Eu vou fazer agora uma cerimônia de batismo que eu nunca fiz. Tenho o curso, mas nunca fiz. E uma noiva me chamou, eu fiz o casamento dela há 3-4 anos atrás, agora me chamou para fazer o batismo. E eu tô super animada, estudando feito louca, porque eu tô muito feliz. E isso é muito legal. Eu acho que essa é a nossa ideia do podcast, é isso. É falar que você pode fazer o que você quiser. Isso. Escolha o tipo de casamento que vocês querem fazer e façam. Independente da opinião dos outros. Essa questão de opinião, não tem como não falar disso. Essa questão de opinião, eu percebi também muito no grupo. E esse era um assunto que surgia muito no grupo. E a gente entende que tem pessoas que, às vezes, têm dificuldade de dizer não. Tem dificuldade de lidar com a frustração do outro. Então, imagina, às vezes, as mães criaram muito mais expectativas, né, sobre esse casamento, os pais, os amigos, a família. Então, é muita pressão em cima dos noivos. E para aquelas pessoas que têm essa dificuldade de dizer não, de dizer, olha, eu quero fazer do meu jeito... Ou, enfim, é muito complicado. E tem pessoas que acabam cedendo. Mas é muito triste porque as pessoas sofrem demais, né? E outra coisa, assim, é um momento que você vai ficar gravado pro resto da sua vida. Exato. E você não fazer do seu jeito porque outra pessoa opinou, é muito triste isso. É muito complicado. É uma questão complicada. É aquela coisa. Você prefere passar sua vida toda frustrada porque você não casou do jeito que quis, ou você quer aprender a lidar com a frustração da sua mãe, que uma hora pode passar, por exemplo. Exato, né? Então, exatamente. como suportar a frustração do outro, mas você ter as coisas do jeito que você desejou, Com né? certeza. Não é fácil, mas... Colocar a sua personalidade lá. Por mais que você tenha ajuda de outras pessoas, coloque a sua personalidade lá. E não fuja dela. Não fuja dela. O meu casamento vai ser... Eu sou do sertão, eu quero tudo do sertão. Então, não vou fugir disso aqui. Eu quero que seja sertanejo. Dá pra gente colocar algumas coisas modernas? Dá. Mas que o meu sertão seja representado lá. Então, acho que é isso. Representou. Por mais que a gente colocou modernidade em tudo, representou o que vocês queriam lá. E com conversa, com calma, com tranquilidade, dá pra ir passando por esses obstáculos aí. Com certeza. Quando a gente trouxe o casamento pra cá, né? A gente reduziu bastante a quantidade de convidados. Foi de 150 para 50 pessoas. Caramba. E aí ia ser só as pessoas que realmente fazia sentido compartilhar esse momento e que a gente tinha uma noção de que tudo que a gente estava fazendo ia tocar no coração dessas pessoas que estavam próximas da gente e que
e a gente ia poder compartilhar um pouquinho de nós com eles, né? Como se abrisse o nosso mundo interno um pouco para eles entrarem também. Então foi os padrinhos, a família próxima, amigos muito próximos e outros familiares, né, que estavam em volta, alguns que estão morando aqui no Natal também, e uns amigos de Fortaleza, a família da Nélia também, né, as irmãs e um tio com a família. Então, fez sentido. A gente não quis convidar mais ninguém além dessas pessoas que realmente iam curtir tudo que a gente trouxesse e que a gente realmente ia estar feliz de estar compartilhando. A gente não queria convidar ninguém por obrigação. Verdade. E a festa foi linda, né? Tem imagens, produção? Eu adoro, porque Pega na surpresa. eu pego minha produção na surpresa, sabe? Eu adoro eles. Aí eles ficam até... Quebra tudo, vai lá, produção. Quero imagens. Eu trabalho com imagens. Eu quero imagens. Porque eles dançaram, gente, no casamento deles. Foi. Aí foi da decoração. Ficou pela muito Alice linda. Souza, maravilhosa. E com a contribuição da Sandra, da Paradiso também. Sim. Da dona lá, que né? ela cedeu o acervo de móveis maravilhoso. O acervo de móveis dela é fantástico. Ih, São eu coisas não de sabia. primeira. São coisas que ela comprou no exterior. Mesas que vieram Menina. não é Noruega, não. De outros países, sabe? Antigo. Tem Ai, móvel que dela, tem máximo. quase 100 anos. E o então, engraçado que pouca lindo. gente conhece, né? O Paradiso Mar. Eu percebo que poucas noivas, pelo Mas menos é do porque grupo, né? também o lugar é incrível, como Incrível. o pessoal vai ver pelas fotos, mas o preço também é incrível. E a Então, mas vale cada centavo, porque o tanto de dor de cabeça que você não vai ter, porque tá tudo bonitinho ali, porque já tem os móveis, o local já é lindo, vai colocar menos decoração, porque já tudo é excepcional. Mas eu acho que a grande falha dos casais quando estão preparando seu casamento é isso, é achar que está caro. Porque às vezes compensa o valor que você está pagando pelo o serviço que a pessoa está te prestando, né? Eu sempre falo que se o serviço está bom e eu não sei fazer, então não está caro, não. Tá, não. Não Não, tá caro, não. e assim, sobre o lugar, a gente tinha visitado outros lugares e tal, mas quando a gente visitou a Paradiso, eu falei, para tudo, eu não quero ver lugar mais nenhum, eu quero casar aqui. Tem mais fotos? Veja essas fotos. Tanto o local era incrível, quanto de todos os locais. Olha essa foto, gente. Pelo amor de Deus. De todos os locais que a gente visitou, o que a gente foi mais bem assessorado pelo dono do espaço foi na Paradiso também. Ela foi extremamente solícita e gentil com a gente. Muito atenciosa. Eu acho que assim, todos os fornecedores que a gente foi conhecendo e contratando, e ainda mais depois que a gente fechou o contrato também com a Tati, né? Com a Realize. Realize. Ai, tudo de bom. Eu queria fazer um comentário sobre essa foto de vocês. No dia do casamento de vocês, eu percebi uma coisa, sabe, Anélia? Que não é costume dos casamentos que eu faço. O pessoal de foto e vídeo não estavam próximos da gente, que eu acho que isso foi uma exigência que vocês fizeram para eles, né? Que eles não ficassem tão próximos. Sim. Em parte, sim. E eu achei isso maravilhoso. Exigência parece muito impositivo, A né? gente, assim, Mas foi um pedido. Foi. Eu acho que com todos os fornecedores, a gente teve uma conversa franca do que a gente desejava para o nosso casamento, né? E na parte de foto e filmagem, o que a gente queria era que o pessoal da foto e o pessoal da filmagem tivesse chance de ter uma sintonia, né, na hora de fazer o serviço. Sim. E que se eles tinham condições de fazer um serviço que eles ficassem quase que invisíveis. Aí você vê, eles estão aqui, ó, olha aqui, ó. Mas quase invisível. Dá nem pra perceber quase, só aqui ali atrás também, fotos, ó. né, que a gente vê. Sim. E isso é muito bom, sabe, porque às vezes, eu não vou falar mal aqui dos meus colegas, né, fotógrafos e filmmakers, mas quando fica muito perto da gente, atrapalha um pouco a cerimônia. E assim, tem fotógrafo que é tão sem noção que chega a falar com os noivos enquanto eu tô na cerimônia. Cara, isso eu fico louca. Nossa. Você quer ver eu ficar doida? Eu tô aqui fazendo a cerimônia de vocês conectada, toda concentrada, o fotógrafo aqui atrás de mim fala assim, sorri, Anélia. Ai, não. Eu quero morrer, eu juro, acho que assim, eu quero morrer.
Juro que tem uns que fazem. Não são todos, Não, mas e tem nós alguns que fazem. escolhemos os melhores. Eu- Os melhores nesse sentido. Nós conversamos. E olha, quando a gente contratou a Hiperlepse, que a gente já tinha contratado Lilian e Everton, eles disseram, nossa, mas a gente nunca trabalhou com eles. Aquele Como susto, será né? que vai ser e tal? Só que eles tiveram uma experiência prévia ao nosso casamento, no casamento de uma outra noivinha que contrastou os dois. Os dois também. Aí eles tiveram uma primeira experiência que eu soube que foi maravilhosa. Eu, ufa. Amém. Então, amém. No nosso vai ser Mas ótimo. eu achei o máximo isso aí, assim, de manter essa distância, sabe? Sim, a gente Porque- pediu E mesmo. como a nossa cerimônia era uma cerimônia que tinha muitos elementos, então alguém ali ia atrapalhar em alguma coisa. A gente trabalhou Sim, com muitos elementos, foi. né? A cerimônia celta, ela tem muitos elementos, então assim ficou perfeito. Eu gostei muito dessa dica. A gente tá só falando aqui de coisinhas boas, assim, tá muito light essas perguntas. Vamos para as perguntas mais picantes? Vamos. A gente vai falar um pouco das dúvidas. Essa para o nosso próximo bloco agora de perguntas. Nossa próxima rodada, que está parecendo o debate da eleição. Nossa próxima rodada, como vai ser uma coisa mais picante, aí a gente vamos tomar um vinhozinho. Ai, que delícia. Hoje nós estamos sendo patrocinados aqui pela Wine Vinho, gente. Olha, eu vou deixar na descrição desse vídeo, vai ter o link para vocês comprarem seus vinhos. Inclusive, vocês já estão convidados a conhecer a minha loja de vinhos, a Wine Vinhos. Ai, que Para maravilha. vocês comprarem vinhos lá maravilhosos, vinhos chilenos, argentinos, maravilhosos. Vocês Ai, vão amamos adorar. vinho. Então, já pronto. temos lugar São meus certo. clientes, são meus clientes. Pronto. E Fechou. também a gente tem o patrocínio hoje da Chopp Octus, Lagoa Ai, Nova, maravilhoso, que foi o contratamos chopp isso. do casamento de vocês, que eles também, porque eu não sou muito do vinho, eu sou mais do chopp, né? Então a gente trouxe o vinho para vocês e o chopp para mim. Ótimo. A gente vai fazer um brinde que é para continuar assim, para essas perguntas ficarem mais calientes e vocês terem mais coragem aí para responder. Sim, se soltar um pouco mais. Essas próximas perguntas que eu coloquei aqui, a produção está entregando aí o vinho. Minha produção é maravilhosa. Os meninos aqui são perfeitos. São mesmo, nos receberam muito bem. Ah, eles são. Eles são ótimos. Bota chopp pra mim, chopp Octus. Aí eu quero que você coloque o amarelinho, isso. Ai, E que chique. aí eu quero que você bote aqui as 3 garrafas, né? Pro pessoal de casa ver, né? Bota aqui, onde é que eu boto, produção? Vocês quem sabem. A visão que vocês têm aí não é a mesma minha. Então fica mais fácil vocês colocarem. Eita, de garçom essa produção ia morrer de fome. Se vocês fossem viver de garçom, iam morrer de fome. Vamos brindar Vamos. esse momento Esse maravilhoso. momento Nossa segunda episódio do podcast. A vocês. Muito sucesso ao podcast, Muito muita sucesso. saúde para nossa relação. Gente, que delícia. Ai, amei. Gostoso? Muito Uma gostoso. Muito E bom. o chopp Octus. Olha, Arthur acertou, viu? Ele falou Foi? que foi na sorte que ele escolheu, né? Pois é, Mas ele meu marido acertou em adora cheio. escolher vinhos. Sempre que a gente sai para tomar um vinho, eu não Amamos. escolho. Eu deixo com ele, sabe? Eu falo, amor, escolha, porque eu não sei escolher. Então, ele sempre escolhe os melhores. Ele é maravilhoso. Ai, maravilhoso, amei, delícia. Então, já sabe, né? Acesse a minha loja da Wine Vinhos. E gente, o Chopp Octus também, muito bom. Eu Muito sou bom. suspeita de falar porque eu adoro Chopp Octus. Então, Contratamos também na feira de casamento na praia, um Sim. valor maravilhoso, atendimento 100%, não, amamos. eles são perfeitos. Esse Chopp Octus é da Lagoa Nova, tá, gente? Que é de Rafael. Ele é maravilhoso. Ótimo, é um maravilhoso. super parceiro meu, sabe? Rafael é aquele parceiro que nunca me deixa na mão. Então, a Chopp Octus é incrível, incrível, incrível. Essas perguntas que a gente vai fazer a partir de agora são perguntas do melhor grupo. Eu coloquei lá, né, desde o início do projeto do podcast, que na verdade esse podcast já faz 2 anos que está na incubadora. E eu fico protelando para ter esse menino e o menino não saía. Compreendo. Aí eu coloquei umas perguntas lá, só que eu queria que as noivas me fizessem as perguntas, mas não queria dizer o que era. Olha o desafio, meu Deus. Aí eu coloquei lá inventei um negócio qualquer, as meninas botaram lá as perguntas. Aí vieram várias perguntas, né? E a pergunta principal, que eu acho que toda noiva, todo noivo, quando tá planejando casamento, orçamento. Meu Ah, sim. Vamos tomar uma, né? Eu posso, Falar de Não, deixa eu orçamento. tomar um posso golinho começar? Posso começar? Vai lá, começa. Porque para falar de orçamento, só tomando uma, viu? Uhum. Então, Polêmico. sobre orçamento, a primeira coisa assim que a gente deve decidir. Nessa hora, o pessoal do cerimonial ajuda bastante, né? A fazer o cálculo do orçamento sendo realista com todos os tipos de fornecedores que geralmente se
precisa assim de essencial, né? E ajuda tipo, eu quero gastar tanto, né? Não quero que passe desse valor, ou então que se passe pouco, né? Dependendo de quais são os fornecedores. Mas se você vai fazer por conta, né? É interessante que o piso dos gastos seja pelo menos com as coisas que são que vão fazer o casamento funcionar. Por exemplo, aqui em Natal, um dos fornecedores, um dos tipos de serviço que é praticamente obrigatório em todo lugar é gerador. Isso foi uma surpresa. Eu pensei, como assim gerador, gente? E o tanto de casamento... Lá em Rio Branco, a gente não falava de lá eu acho que eles têm os próprios nos passos, ou então não puxam tanta energia a ponto de... Não sei como é que funciona lá. Mas aqui eu vi que é imprescindível. E o tanto de casamento que a gente escutou, tanto pelo grupo de noivas quanto de outros lugares, que a pessoa não contratou o gerador, aí no meio da festa caiu energia. Ninguém merece. Né? E aí teve gente que conseguiu levar no oba-oba, teve gente que sofreu por conta disso, uma dor de cabeça desnecessária. Então, tipo, esse tipo de coisa não dá pra abrir mão. E o preço, a faixa de preço é mais ou menos nivelada ali, então é uma coisa que não dá pra abrir mão. Então, esse tipo de coisa tem que ter. O da gente, a gente colocou Qual foi o nosso valor mesmo? Do gerador? Não, o total. Do casamento. Orçamento total. Então nós não temos problema em falar de valores. Pronto. Porque eu também, quando participava do grupo, puxa, quanto será que foi aquele casamento? Ninguém fala. E é bom vocês falarem, porque tem muita noiva que me procura que tá sem nada. Tipo, não fechou nada, tá sonhando. E ela fala, Rosane, quanto que eu vou gastar? Então isso vai ajudar elas. É claro que, como todo mundo fala, depende do tipo de casamento, depende da lista de convidados, Isso. dos serviços que você não abre mão daquilo que é inegociável. Porque, assim, é claro, a gente pensa, o que é essencial? Quero o essencial. Mas aí, até no grupo mesmo, a gente vê, eu coloquei isso, eu coloquei aquilo. Eu falo, eu também quero, eu também quero, eu também quero. O grupo, ele ajuda, mas ele, às vezes, se você não tem disciplina, você se atrapalha. Então, tem que manter os foco. pés no chão. Um exemplo. A gente tinha uma meta de um valor. Só que quando a gente conheceu a Paradiso Mar, a Paradiso é um dos lugares mais caros, se não for o mais caro, comparado de todos que a gente viu. E porque a gente pagou um pacote incluindo decoração, né? O local com decoração. E aí é um dos lugares mais caros. De todos que a gente viu, era o mais caro. Só que eu me apaixonei tanto por aquele lugar que a gente sentou e conversou. Eu falei o seguinte, eu abro mão de tudo que é supérfluo para casar nesse lugar. Entendi. Então, a gente teve que abrir mão de algumas coisas para casar naquele lugar. No que você eu foquei no que eu queria. Então, algumas coisas que não eram essenciais, eu abri mão. Sabe? Eu falei, não, é a minha escolha. Eu quero casar aqui e vamos fazer de tudo para casar aqui. Eu acho que assim, não precisa, se o casal decidiu que quer ficar junto, eu acho que não precisa ter pressa, a não ser por motivos religiosos, tipo, a pessoa quer, digamos, casar logo, fazer logo a cerimônia religiosa por motivos quaisquer religiosos para dar satisfação para a sociedade ou para a família, para pararem de perturbar o juízo, né, do casal, que não tinha que ter isso, né? Mas digamos que vocês têm confiança um no outro e têm todo o tempo do mundo para poder fazer a cirurgia. Cirurgia, ó. Jesus do céu, é o meu inconsciente aqui, ó. O vinho tá fazendo efeito. Porque eu tenho uma cirurgia chata para fazer, eu fico pensando nela o tempo todo. Mas enfim, a cerimônia, se você não tem pressa para fazer a cerimônia, conheça os fornecedores primeiro, o espaço e tudo mais, aí você vai brilhar os olhos para aquilo que te interessa. À medida que você vai se afundando nesse mundo, nas coisas que podem ser, o que podem não ser, vai começar a se formar na sua cabeça o que você deseja para a sua cerimônia. E aí vem. O nosso, se eu não me engano, ficou estimado por o quê? 60 mil que a gente gastou? 60 mil, em média. Não, talvez foi um pouquinho mais, se a gente for contar os mínimos detalhezinhos. Mas isso. Eu confesso que pra festa que vocês fizeram, o preço ficou bom. Teve gente que falou assim, nossa, eu achei que né? era o dobro. Achei que tinha sido 100 e tanto. Só que foram 50 convidados, 50 né? Convidados. Sim, também tem isso, que a lista de convidados é a nossa grande vilã, né? No casamento, o grande vilão do casamento é a lista de convidados. Aí assim, como é que a gente fez, né? Eu sou o tipo de pessoa que não gosta de pagar nada em crédito ou parcelar. Ele não tinha cartão de crédito. Ele nem tem cartão de crédito. Eu não tenho cartão de crédito. Eu gosto de fazer assim. Eu não gosto de usar um dinheiro que eu ainda não tenho,
né? Então, eu quero fazer uma coisa, eu vou separando todo mês uma quantidade fixa, que eu tento respeitar sempre, de dinheiro, para colocar num local. Eu sempre meta. colocava na poupança, né? Entendi. Hoje eu já coloco numa coisa que rende um pouco mais, um né? CDB, uma coisa Tipo, assim. tá no tesouro agora, porque tá como... Eu tô enchendo minha reserva de emergência, porque ela foi toda pro casamento, né? Então, assim, por que a gente quis fazer desse jeito e por que eu acho melhor pagar as coisas à vista, me preparando antes para poder fazer o casamento num momento em que eu possa pagar pelo menos boa parte das coisas com desconto de à vista. Porque aí, no final das contas, você gasta bem menos. Imagina aí. Digamos que você consiga 5% de desconto com todos os fornecedores porque pagou à vista. Olha o montante de desconto que você tem no Quanto final. é 5% de 60 mil? E a gente tá botando um valor irrisório, que é 5%. Tem deles que dão muito não, mais. A gente Pois chegou é. a ter 15%, 10%. Então, tu imagina aí, ó, é 5 mil reais que você economiza. É um salário, verdade. pra mim, é um salário de um mês. É. O tanto de coisa que dá pra fazer com 5 mil, né? Então, assim, eu prefiro me preparar antes pra poder pagar as coisas com o máximo de desconto possível. E foi assim que a gente fez. Assim, a gente sempre foi muito organizado com finanças, então a gente se planejou com antecedência, a gente juntou o dinheiro com antecedência e, assim, nós pagamos tudo à vista. A gente não ficou com nenhum centavo para pagar depois de casar. É claro que uma coisa nos ajudou. A gente já tinha casa, a gente já tinha mobília. Porque quem tá comprando casa ou construindo, quem tá com móveis e tal, a gente sabe que fica difícil você fazer as duas coisas. Então, fez diferença para nós. Como a gente não tinha que montar casa, a gente já tinha casa montada, tudo montado, para nós foi mais fácil pagar tudo à vista. E a gente não ficou com dor de cabeça Que coisa depois boa. do casamento. A gente só curtiu. Foi só lua de mel a partir de então. É verdade. E uma coisa que, assim, eu dou muito essa dica, sabe? Para os casais. Evitem pagar depois. Eu sou igual a vocês, assim, sabe? Eu não gosto de consumir uma coisa que eu vou pagar depois. Eu tenho um cartão de crédito, mas como é que eu faço? Por exemplo, eu compro uma viagem que eu vou viajar daqui a 10 meses. Aí eu parcelo em 10 vezes. Então, quando eu vou viajar, eu já paguei. Eu sempre faço isso, entendeu? Eu nunca deixo para pagar depois. Eu não consumo primeiro e pago depois. Eu gosto de pagar primeiro e consumir depois. Mesmo que o pagamento tenha sido parcelado. Mas que eu consumo depois, entendeu? Eu tenho isso comigo. Eu não consigo consumir uma coisa, viver uma coisa e pensando, meu Deus, mês que vem eu vou ter que pagar isso aqui, entendeu? Eu acho que casamento tem que ser assim, você organize para você, no dia do casamento você já não tá devendo mais a ninguém. Porque aí você vai pro casamento tranquilo. É muito complicado sair devendo. É muito complicado, muito complicado. E aí a segunda pergunta que as meninas colocaram aqui é quanto tempo antes começou a organização? Como a gente chegou até a contar um pouco quando estava contando da história, né? Mas a gente, quando estava em Rio Branco, a gente começou a organizar com um pouco antes de um ano de antecedência, pelo menos a pensar nas coisas, mas na prática, um ano. Quando a gente reiniciou tudo em Natal, também foi mais ou menos por volta de um ano. Um ano é um tempo bom, né? Nem muito nem pouco, mas dependendo da situação do casal, outras prioridades vêm na frente, né? Por exemplo, quando vocês estão, digamos que seja um casal novo, né, que ainda está resolvendo a vida, ainda está terminando de se formar, arranjando emprego, ou estágio, coisa do tipo, e está querendo se juntar para morar, né, ainda não resolveu essa parte, aí pode, você já está com o emprego certo, mas moradia não pode priorizar. O que é que tem que vir primeiro agora, o que dá pra gente arcar? Vamos fazer o projeto casamento ou vamos fazer o projeto moradia? Faz um de cada vez, não vai fazer dos dois ao mesmo tempo, não, senão não vai fazer os dois bem mal, vai encontrar um lugar, vai ficar endividado para poder pagar aluguel ou construção ou parcela da casa, né, financiamento, ou então não vai sobrar dinheiro pro casamento e vai querer cortar de coisas que são essenciais. Então, tipo, ou arca com a dor de cabeça de ainda estar morando, sei lá, com os pais ou coisa do tipo, enquanto faz a cerimônia, e aí arca com ter que lidar com eles querendo dar pitaco porque você ainda mora debaixo do teto deles, né? E se isso for extremamente irritante, assim, a ponto de não conseguir fazer as coisas direito, prioriza se mudar primeiro, aí na hora que você tá ali com o seu lugarzinho, e tá com a renda e pagamento de aluguel, energia, água, tudo estável e consegue
saber quanto dinheiro você consegue juntar por mês, planejar o casamento. É Com verdade. calma. Eu diria que o tempo depende muito das condições que você tem, né? Do orçamento que você tem para disponibilizar para essa organização. Então, vai depender muito disso. Eu acho que a análise de grana, análise financeira é muito importante. Muito importante para você poder fazer uma festa do jeito que você quer. Porque a ideia do casamento é que seja né? Não é uma coisa que você diz, vou casar esse ano que vem eu caso de novo. Não, a ideia é que seja Então, se você quer muito que tenha aquela coisa e você não tem, aquilo vai traumatizar pro resto da sua vida. E Às vezes é melhor esperar um pouquinho mais para ter o que você deseja, né? Isso. Ter um pouco mais de paciência, de tolerância. Do mais simples ao mais luxuoso, você vai ter que dispensar ali dinheiro, motivação, energia, dá trabalho. Mesmo que seja só o casal ali, mas tem fornecedor, tem isso, tem aquilo. Então, assim, tudo você vai... Independente do tipo de casamento que você vai fazer, né? Você tem investimento nisso. Eu sei que é quase impossível, mas vocês chegaram a brigar? Assim, teve algum dia que você disse, pelo amor de Deus, não aguento mais planejar esse casamento? Olha, brigar não. Brigar não, mas a gente ficava... Brigar, eu imaginei. Brigar não, mas às vezes a gente ficava surtando por causa das complicações do planejamento, sabe? Tipo, vai dar certo, não vai dar certo. Ainda tinha a pandemia enchendo o saco o tempo todo. Será que o povo vem? Será que não vem? Será que vai chover no dia? Será que vai estar, tipo, em alta a pandemia, terceira onda? Oh, meu Deus do céu. Não, e tinha muita coisa para fazer. Porque, assim, a gente contratou muitos fornecedores, muitos serviços, pessoas boas que a gente confiava, justamente para não ter dor de cabeça, mas a gente também não queria, assim, vou pagar tudo e vou ficar aqui de boa, sem fazer nada. Né? Primeiro que é impossível. E impossível. segundo, a gente queria participar. Então, algumas coisas, manuais até, a gente fez questão de fazer. Por exemplo, os guardanapos, nós encomendamos os guardanapos, mas quem montou... o arranjinho tudo foi até ele. Ele fez muita coisa, viu? Ele foi um noivo extremamente participativo. E ai de mim se decidisse alguma coisa sem consultá-lo, tá? Toda feira ele queria ir comigo. Então, assim, ele foi extremamente participativo, parceiro. Eu acho que é por isso que a gente não teve briga, não teve discussão, não teve nada que abalasse, assim, as nossas estruturas, porque... a gente se estressava junto, digamos assim. Será que vai dar? Será que não vai? Ai, falta isso, falta aquilo. Ai, é muita coisa. Ai, é pouco tempo. Então, assim, essas coisas, sabe? Que é natural. Eu acho que o universo do casamento, o mercado do casamento, assim, ele é bastante condicionado a atender a noiva. E esquece do noivo, e né? assim, mas o problema não é unilateral. O negócio é que, geralmente... esse sonho do casamento da Disney, ele é culturalmente enraizado nas mulheres e nos homens nem tanto. No entanto, não quer dizer necessariamente que esse momento não possa ser da gente também. E é isso que eu fui bastante chato, assim, toda vez que ia interagir nas feiras e com os fornecedores. Ele era um noivo chato. No nosso casamento também, porque eu também faço parte ali. Como tem uma página no Instagram, tem lá, tipo, sem noivo ninguém casa. Ou sem noiva, se são duas noivas, né? Ou se são dois noivos, enfim. Só, os dois estão lá, precisa de pelo menos dois pra casar. Né? Precisa de pelo menos dois. Então, um casamento aqui, não viu? se faz de uma pessoa só. Então, tipo, a outra pessoa também é parte da identidade do que está constituindo aquela cerimônia. Então, ela precisa participar pelo menos nas coisas que a interessam. Foi muito engraçado a roupa, porque ele não queria um terno formal. Ele queria uma roupa diferente. Aí ele chegava nas feiras e dizia, você tem uma roupa assim, assim, assim? Não, não tem. Você tem uma roupa assim? Não, não tem. Ele, poxa, teve um dia que ele se estressou. Ele falou, poxa vida, não tem nada pra noivo. É tudo pra noiva. Vestido de casamento de noiva, tem perolado, tem rendado, tem véu, tem vestido curto, tem vestido longo. Roupa pra homem. Terno azul, terno cinza, terno preto. Acabou. E terno branco. Pra dizer que não tem, né? E marrom. Agora tem vermelho também. Que aí tem uns outros assim que são meio extravagantes, mas às vezes o pessoal de tanto ouvir suas reclamações, agora as lojas estão tudo colocando.
bacana, é uma tal de uma terracota que agora Então tem não que sei ter mais o quê. variedade de cortes, de estilo, de conjunto, de Ele paleta, queria de um- cores. ele queria um Tem que ter colete mais assim, ele queria uma personalidade, calça assada, e né? não Tipo, é tudo exatamente o mesmo desenho, só muda a cor. Eu acho preguiça isso. Né? Olha, Tipo, fornecedores de terra. não é à Preste toa, atenção no que não Lucas é à está toa que homem geralmente não tem paciência pra essas coisas, porque ele mas não vai acho nem que conseguir achar nada que Eles vão gosta. lá só pra degustar as bebidas. Né? Tipo, às vezes é complicado isso. Às vezes, aí eu tipo, procurando referência na internet, coisa que eu gostava, né? Chegava nos cantos, tive uma dificuldadezinha, mas eu gostei das coisas que eu vi no local, que eu Que foi peguei na o meu, lapela. né? Que Ah, foi na lapela. Foi lapela. onde ele achou. Não, a lapela Fantástico. é indescritível. O nosso Olha, casamento, Arthur, o terno dele foi da lapela também. Custo-benefício da lapela, excelente. Atendimento muito bom, os funcionários sabem do que eles estão falando, tem boa noção de estilo. E ainda tem uma parceria com um local que vende uns sapatênis muito bacanas, né? Eu acho que no Midway que tem lá. E tem outros lugares também, esqueci o nome da loja agora. Mas eles são perfeitos. Eu adoro a lapela. É você ir pra lá e sair com seu terno, porque eles são maravilhosos. Eles são muito bons. Arthur casou com o terno de lá do jeito Foi, que ele né? queria. Porque ele queria um terno também diferente. E ele disse, eu não quero qualquer terno. Eu disse, vamos embora pra lapela. E lá a gente conseguiu lá com o Thierry. Qualidade. Thierry é maravilhoso, pelo E eu amor sou de Deus. apaixonado pelo sapatênis que eu comprei para sapatatênis que eu gosto de brincar, né? Sapatatênis. Porque assim, existe um sapato, né? Sapato que a gente calçado formal, né? Existe o tênis que você vê aqui tipo academia, tem o sapatênis que é aquela coisa mais esportiva, né? Cutuco. E aí tem agora o que eu gosto de chamar de o sapatatênis, porque ele é o meio termo entre um sapatênis e um sapato. Aí você encontrou agora e virou a sua segunda Não. roupa e acabou. Eu achei. Não, é porque assim. Na última vez que eu comprei sapatênis ou sapato, assim, geralmente a montagem deles, eles têm uma estrutura bem rígida, assim, não é uma coisa muito confortável no pé. Eu tenho o pé meio larguinho, né? E, assim, eu achei muito confortável esses sapatos que estão saindo agora, mais o E design o que mais você moderno. casou foi esse? Foi um sapato cor café, né? Na hora da dança, você tava com ele também? Tava Tava com ele? com Porque ele. a Nélia trocou de Mas roupa, eu- né? Pra dança. Troquei de roupa, de sapato, troquei tudo. Eu não recomendo forçar muitas vezes um sapato desse na dança, porque ele não foi feito pra isso, principalmente pra Sim. ficar fazendo o movimento de ficar rodando no chão, porque aí como a sola também não é uma coisa muito flexível como um sapato próprio pra isso, ela pode esfolar e o couro pode arranhar. Então eu usei só porque eu queria ainda sair bonito na filmagem, nas fotos, dançando com o meu figurino todo. Eu não queria comprar um outro sapato só pra isso. É verdade. Ou usar um sapato de dança que não combina com a combinava, roupa, Não combina. não, sabe? Os seus dois sapatos, tanto da cerimônia quanto da dança, foi lá de Lene? Não, o de Lene foi o da cerimônia, que foi um salto mais baixinho, porque eu não uso muito salto, né? Era um salto bloco, porque como a gente ia casar ali na grama, então um salto fino. Eu já tinha comprado o outro, Sim, que foi o sim. que eu usei pra dançar, eu tinha comprado pra usar na cerimônia também. Só que aí, como ele tem o salto fino e não ia prestar na grama, ia afundar, ia ficar esquisito, aí eu comprei um salto bloco de uma sandália maravilhosa que eu achei na Lene, né? Sim, sim. E lá eu também comprei a pantufinha pra usar, né? Na produção. Na produção. Isso. E na hora de dançar é que eu usei o que eu O tinha fino. comprado com salto mais fino, que é próprio pra dança também. Isso eu já tinha Porque comprado dança com pra- salto grosso é muito complicado, é né? ruim. É ruim, É, você precisa de menos contato com o chão para poder conseguir fazer as mudanças de direção, né? E mais a dança de vocês, Produção, né? Produção. procura uma foto em preto e branco que tem da gente dançando. Eu acho que tem poucas fotos em preto e branco nas que a gente passou. Não deve ser difícil de encontrar, não. A dança, eu vi o vídeo, né? O vídeo da dança de vocês tem um pedacinho no meu YouTube, no meu canal do YouTube. Aham. Se o pessoal for lá, vão ver. Não, eu acho que eu mandei separado desse bloco de fotos. Eu acho que eu mandei depois. Eu enviei ela depois. Porque a gente enviou depois. Mas quando Tá, tiver, eles mandam- se tiver, é. a gente coloca. Daqui a pouquinho ele coloca só pra Isso. gente ver. Como ficou. Aí, Porque eu troquei de vestido também, porque o da cerimônia ele era mais pesado, todo bordado, né? E não tinha como dançar com aquela cauda, né? Aí eu troquei em um que eu aluguei na Lamour, o da dança. o da dança. É lindo o da É dança. lindo, Eu Renata, achei lindo, coisa mais lindo. O de orçamento assim, a gente tinha em mente o quanto que a gente queria gastar mais ou menos, né? E depois que a gente contratou a Realize, né? Isso, a Realize. Depois que a gente contratou a Realize, ela pôde fazer um plano mais
detalhadinho, assim, aí tem o site bonitinho que ela manda pra gente, tem listando todos os fornecedores ela é à medida que a gente vai maravilhosa. contratando, vai incluindo lá. Então, tipo, além de serviços essenciais como o gerador, cerimonial, principalmente para se o noivo e noiva não quiserem ter dor de cabeça, contrate um cerimonial e contrate o serviço de assessoria completa, porque é um caro que sai barato, porque você não vai sofrer. É verdade. Gente, vai. e outra coisa, não faça como nós fizemos. Contrate primeiro o cerimonial. Por quê? Nós saímos contratando picado no começo, aí ela falou assim, tá, vocês contrataram aqui coisas que poderiam ser mais lá pra frente. Agora tem algumas coisas essenciais que vocês já poderiam ter contratado. Então, assim, existe uma ordem, existe um ideal, né, de ordem de contratação, porque tem coisas que você pode deixar mais pra frente, quando algumas coisas já estiverem mais amadurecidas e decididas, mas tem coisas que é bom contratar logo, que é o essencial, porque, por exemplo, você tem aquele dinheirinho ali, pronto, a foto é essa, linda, Eu né? acho linda essa foto, linda, Pois linda, linda. Eu amo essa Linda. foto. Essa foto é fantástica. Pegaram um momento, assim, fantástico da dança. Foi. Então, assim, às vezes tem serviços que é bom você contratar logo, principalmente o que é essencial e o que é maior. Uhum. Porque se você tá com aquele dinheiro ali reservado, vá no essencial. O supérfluo, você vai, se der, alguém te dá de presente e tal, você consegue o que você depois. considera essencial? Cerimonial, assessoria completa. Como ele falou, inegociável. Isso é inegociável para Aí, nós. assim, o que mais que dá pra Não, considerar... e a celebrante, né? Pelo amor de Deus. O que mais dá pra considerar essencial, assim, tipo, isso é muito moldável para o que o casal quer, né? Isso. Porque essencial é definido para aquilo que não pode faltar para o casal, né? Às vezes para o casal basta que eles tenham o papel assinado ali no casamento civil para que eles estejam juntos e perante a lei, digamos assim, né? Para alguns casais isso é mais do que suficiente. Para outros, não, a gente quer fazer uma cerimônia bonita, que tenha comida, né? Que tenha bebida, Tem a música. tem a música, que alguém registre em fotos e vídeo as coisas, né? Então, tipo, que tipo de coisa de serviço eu vou querer dessas coisas? Então, por exemplo, depois que vier primeiro a gente vai de baixo pra cima, né? O que precisa pro casamento funcionar aqui em Natal? O gerador, né? É importante o gerador, porque a não ser que o espaço diga que forneça, né? Mas se não fornece, todos os que a gente viu dizem que não, então gerador. Não caia nessa de não contratar o gerador, pelo amor de Porque Deus. tem noiva que fala, não, mas gerador é um negócio tão caro pra quê? Não Gente, vai não cai jogar nessa, não. É a aquela- roleta russa de aquela coisa cair que energia você- no meio da festa. É aquela coisa que você que você só sabe só sabe que não vai que vai precisar se você não contratar. Exato. Aí você sabe que vai precisar. Então, primeiro serviços de base, gerador. O que mais que precisa ter no coisa? Buffet. O cerimonial, a celebrante, para poder dar o procedimento para a cerimônia, senão vai ser o casal que vai ter que organizar e vai ter que chamar, sei lá, algum amigo, e talvez esse amigo não vai conseguir fazer uma coisa tão legal. Eu acho que fica muito mais digno quando tem um profissional que faz uma boa condução da cerimônia ali na frente. Mas nada impede de ter um amigo. No nosso, nós tivemos uma Foi, amiga. Quem ia exatamente. celebrar a nossa cerimônia era a Maria José lá em Rio Branco e a gente fez questão que ela participasse também, né? Aí E ficou muito perfeito. linda a participação dela, ficou linda. Dependendo de quão íntimo o casal quer que seja a cerimônia, pode não contratar, mas eu recomendo nos moldes do casamento da gente, eu acho que para nós era essencial ter esse serviço. Uhum. Foto e filmagem a gente também achou essencial, porque a gente queria fazer um momento assim para guardar para toda a nossa vida e a gente não podia deixar de registrar em foto e vídeo esse momento. Nas nossas bodas, né, a gente completou agora em setembro 1 ano de casados. A gente fez uma pequena renovação de votos, a gente estava em Fortaleza, né, de férias, e aí a gente chamou uma amiga nossa para fazer umas fotinhas na praia, dançar um pouco, depois voltar para casa a gente preparou uma janta com os meus pais e a gente reassistiu
o vídeo Ai, completo, que né, lindo. do casamento, né, a cerimônia completa, pra poder lembrar desse momento. E, tipo, é uma coisa que pra gente, a gente sempre vai querer estar ressuscitando, pra poder lembrar do início, né, E de tudo que a gente viveu. tá definido já, toda a renovação de votos nossa, todo ano a gente vai assistir o vídeo do casamento para relembrar esse dia especial. Eu acho isso muito legal, renovar votos, né? Eu levanto muito essa bandeira. Inclusive, eu e Arthur também, a gente renovou agora lá em Noronha, né? Fizemos Lindo. a nossa renovação. E a nossa ideia é todo ano fazer a renovação. Mesmo que seja simples, a nossa Mesmo foi que muito seja simples, só nós dois. É, ali, a da Então- gente né? também, foi só nós dois, foi maravilhoso. Mas foi em uma coisa Noronha, bem- né, amor? Além de foto e filmagem, o espaço eu acho que é um ponto muito chave, tanto no orçamento quanto na identidade do casal. Por quê? Se você quer casar na igreja, vai ser de um jeito, vai ser uma determinada energia, a iluminação vai ser de um jeito. Se você vai casar num local a céu aberto, vai ter outras questões que vão influenciar, talvez precise de uma cobertura, talvez não. Inclusive, tem uma das perguntas aqui que Meu as bem, meninas você vai contemplar colocaram. todas as perguntas. Calma, vamos É. esperar Não, mas é ela porque perguntar. perguntou dos serviços são Mas essenciais, a gente então vai eu pegando tô a só... carona, a gente vai pegando a Calma, carona. tô... Porque Calma. eles perguntaram aqui quais foram os maiores problemas e vantagens de casar em fim de tarde, ao ar livre e na praia. Vocês tiveram um problema porque casaram na praia? Só ansiedade, porque a gente não sabia se ia Se chover. Não, e eu lembro que eu orava muito e pedia, meu Deus, se tiver que chova tudo durante a semana, mas que no sábado não chova. E foi o que aconteceu, durante a semana choveu. E eu, Desabou meu mesmo. Deus, será que vai chover no sábado? Será que vai chover? Desabou Porque o mundo. Natal, Desabou o gente, mundo. Natal, as noivas que não moram em Natal vêm casar aqui, eu sempre falo, olha, Natal é uma caixinha de surpresa. E sabe o que foi que aconteceu? Foi o seguinte, a gente até então não tinha contratado, como é o nome daquela cobertura? A tenda. Tenda, né? Isso. A gente não tinha contratado, porque a gente, Não a queria. previsão era sol e tal, né? Só que durante a semana começou a chover, o mundo desabar. Aí a gente pensou, meu Deus, e agora? Não, mas sábado vai fazer sol, porque eu já orei, já pedi a Deus, e ele tá atendendo segundo o meu pedido, porque eu pedi pra cair o mundo na semana, não E no a sábado. previsão tava Chuva. de acordo. Não, tava Tava de sol. acordo. Tava Ele de é sol. meteorologista, então eu ficava no pé, né? Olha aí, presta atenção. E no dia... Chegou num ponto que a gente teve que decidir no dia, né? Enquanto eu tava no meu dia do noivo, né? Eu pedi pra. Não, isso foi no dia anterior. Foi no dia anterior? A gente Pronto. contratou a tenda no dia anterior, que Isso eles foi passaram a porque- madrugada Não, montando. Mas não foi na hora de decidir se as mesas iam ficar embaixo isso ou é fora da outra tenda. coisa. Não, é disso que eu estou falando. tá. Nessa hora, eu não sei se foi a Tati ou se foi outra pessoa, eu não lembro na hora. Mas estavam naquele dilema se colocavam as mesas embaixo ou se espalhavam elas no Isso. local que a gente planejava antes. Entendi. Aí o pessoal tava nessa coisa, eu tava vendo a previsão, mas tava em dúvida se ia dar ou não. Rapaz, faz o seguinte, filma o céu aí pra mim que eu digo. Porque ele Aí me trabalha com mandaram uma isso, né? filmagem assim, olha, filma de onde as nuvens estão vindo, por favor. Aí eu olhei aquele céu, tipo, um céuzinho espaço, um céu azul atrás das nuvenzinhas baixas. Não vai chover não, pode colocar as nuvens. Responsabilidade dele. se Vai chover, pode colocar. Se chover, eu me responsabilizo. Lucas fez igual o meu avô, porque meu avô, né, há 1000 anos atrás, aí meu avô olhava pro céu e dizia assim, hoje vai chover, chovia. Não Aí vai dizia, hoje não. não vai chover, Não não vai chovia. chover, não. Então pronto. Mas é aquela coisa, se precavejam. Quem faz o casamento, mesmo setembro, que não era período de chuva, Verdade. né? Então, a gente pensou nisso. Qual é a melhor época e tal, pra casar na praia e tal. Então, assim, se precaveja, se planeje. Porque, assim, mas é um serviço, foi um caro no final da... A gente já tava assim, né? Tipo... Já não tem mais. Já não tem mais de onde tirar e, tipo assim, é algo que é custoso, né, financeiramente. muito caro. Muito Eu não caro. lembro especificamente É quanto foi, uns não sei se 3 foi. mil reais. Eu acho que a gente conseguiu por 2.500, uma mas coisa a assim. média é essa. Mas Foi, essa é a mas- média. Mas como Mas ia ter assim- equipamento de som pra proteger a banda e tudo mais, a tem gente tudo isso. Não, e outra achou coisa, melhor eu pegar. tudo aberto. Se chovesse, não ia ter pra onde correr. Eu não queria meus convidados comendo debaixo da chuva. Ai, Com péssimo. certeza. Isso Eu daí... não vou economizar isso. Não tem como. É. E chuva, a gente, tipo assim, o planejamento, o tempo diz que tá tudo bem, não vai chover, mas a gente não sabe, porque não depende da gente. Verdade. Então, assim, vamos pagar, a gente dá um jeito, a gente paga, mas é um caro, assim, que
Não choveu no dia, não choveu. Graças a Deus. Mas se chovesse, pelo menos a gente ia ter pra onde correr. Tinha o plano B, Tinha né? o plano B. Quando a gente foi contratando e a gente fez o orçamento do casamento, a gente ainda não tinha o dinheiro todo para pagar naquele momento, tipo, com 1 ano de antecedência e tudo à vista. A gente fez uma projeção, né? Tipo, ó, todo mês dá para juntar esse tanto. Até 2 meses antes do casamento, Tá dá tudo- para ter todo o dinheiro. Então, tipo, até lá dava para fechar os contratos com as pessoas, e como nos contratos tem lá dizendo, tipo, até quando que a pessoa pode pagar esse valor, então dava para ter tudo planejadinho. Ó, quando chegar no dia tal, já dá para pagar fulano. Quando chegar no dia tal, dá para pagar esse outro fornecedor aqui. Então, quando chegou assim nas vésperas do casamento, era uma dor de cabeça a menos, uma preocupação a menos para curtir o casamento. As noivas, elas reclamam muito que na semana do casamento tem muito estresse. É isso mesmo, na semana? Olha, a gente só teve estresse por conta da ansiedade, eu acho. Eu acho que o Sim. que mais pegou a gente foi a ansiedade pelo dia. Entendi. Por mais que a gente contratasse os melhores fornecedores, na nossa opinião, para o nosso casamento, para aquilo que a gente queria, porque esse negócio de melhor também depende É muito do muito estilo, é muito relativo. relativo. verdade. Mas como a gente contratou os melhores para nós, a gente estava tranquilo que a gente ia ter um bom casamento, a gente não ia ter perrengue. Entendi. Mas nada tira essa ansiedade do dia, se vai dar tudo certo, se vai acontecer como planejado. E sobre planejado, eu queria até falar para as noivas aqui. A gente planejou tudo, a gente sabia como a gente queria tudo, mas é fato que as coisas não acontecem 100% como se planeja. Isso não tem como. Mas eu posso dizer, a gente até conversa sobre isso, o que eu digo com toda certeza. Tiveram coisas que aconteceram fora daquilo que foi planejado, mas aconteceu melhor do que a gente esperava. coisa Então, a boa. gente só teve surpresa boa no Que coisa final. boa, Né? que coisa Então, Gente, e por falar em melhores fornecedores, vocês tiveram os melhores fornecedores de doces, que foi a Lustosa. ai, foi. E ela mandou um pré-escrito Ai, pra que gente delícia. aqui. Gostosuras! Não, doce com vinho não tem combinação, Não tem combinação. melhor, né? Ela mandou uma caixinha pra mim, uma pra vocês. Olha só, a Lustosa, ela já é o 2º episódio da gente que ela patrocina. Porque é boa. Mari- Se não fosse boa, não tava aqui se fosse boa, repetindo, não né? estava. Gente, eu gosto demais dos doces dela. Tipo, Ai, é um ela é doce que não é maravilhosa. enjoento e nem pegajoso demais, sabe? Como vocês conheceram a Lustosa? Nós Foi conhece- nas feiras também. foi nessa Foi feira nessa feira da praia, Imperium. da Império. Sim, da Olha, Imperium. olha vamos isso. ver, vamos ver. Olha, Ai, gente. que delícia. Ela é maravilhosa. Os doces dela são incríveis. Esse teve no nosso, esse teve no nosso. Esse também. São maravilhosos. Ó, E vocês contrataram tudo com ela, bem casado, então, doces. não. O Não, que aconteceu? Eu vou falar uma parte, tu Fale. fala Não, outra. não, conte você. Porque foi assim, nós conhecemos a Lustosa na feira da Império. E quando nós provamos, assim, nós já tínhamos provado outros doces muito bons, inclusive. Aqui em Natal tem muito bons fornecedores de doce. Mas a gente não gosta de nada muito doce. Pro nosso paladar, a Lustosa foi impecável, perfeito, ideal. Justamente porque a gente não gosta de nada muito doce. A gente Então, começou com as nossas mudanças de alimentação para diminuir o açúcar, aí o nosso paladar mudou. Então, tipo, a gente toma suco agora sem açúcar, então bota muito pouco, dependendo de qual suco seja. Aí os doces ficavam mais doces, E aí, né? e aí realça muito no paladar o açúcar quando tá muito doce, aí não, a gente precisa de uma coisa mais suave, né? mais suave. E o dela é perfeito. Ela- E aí dela o realce do gosto do doce vem sem o paladar ficar muito focado no açúcar, ou então em alguma coisa que seja doce demais em algum dos ingredientes, aí fica bem menos enjoento, assim. E a gente provou bolo também, né? De outros fornecedores. Sim. Mas quando a gente provou o bolo dela, Eu não sabia que ela fazia bolo. ela faz torta. Ah, Então, nós entendi. encomendamos dela os doces e 2 tortas. Uma de limão com pistache e a outra de morango com creme de ninho. Que foi a melhor coisa que a gente fez na vida. Foi contratar essas 2 tortas junto com os doces, Meu sabe? E além do sabor, a apresentação, né, gente? Nossa, Pelo amor de Deus, perfeito. olha pra isso. Perfeito. Coisa linda. E assim, o bolo é de corte, né? A torta a gente contratou com ela. A gente... Porque o bolo fake a gente contratou de outra pessoa, porque ela não faz o bolo fake, Sim, né? sim, entendi. Então a gente Isso. contratou separado de um outro fornecedor. É claro que acaba, assim, saindo um valor um pouquinho mais alto, porque quando você contrata do mesmo fornecedor, fica né, mais fica em mais barato. conta. Mas como a gente queria aquele bolo daquele sabor,
né, pro nosso paladar, a gente resolveu investir, abriu mão de outras coisas. Como a gente, investir a gente nisso. queria que aquela coisa, né? A gente teve que escolher. Ou a gente escolhe o doce que a gente gostou, né? Com a torta que a gente queria que servisse para comer como bolo e contratava um bolo feito com outra pessoa e pagava um pouquinho mais, ou contratava tudo com a mesma pessoa e não ia curtir tanto o doce quanto a gente queriam. curtiu o da Lustosa, né? Então a gente teve que escolher e botou na balança, e para nós compensava ainda gastar um pouco mais, ainda cabia no nosso orçamento, contratar a Lustosa para fazer isso e pedir alguém ou um outro fornecedor para fazer o bolo fake. Já o bem casado, a gente não fez bem casado. Eu gosto de bem casado, o Lucas também gosta. Mas uma coisa que eu amo de paixão é bolo de rolo. Sim, porque você é pernambucana. Não sou. Na verdade, a minha mãe, entendi. ela nasceu na Paraíba, mas foi criada em Recife. Então, assim, como ela foi criada em Recife, toda vez que a gente ia pra Recife de férias Ela e tem tal, a visitar a energia família, de Pernambuco. eu tenho a energia, eu tenho um sangue ali, eu tenho alguma coisa que puxa ali do Pernambuco que é maravilhoso. No casamento da gente, que a gente fez a cerimônia no civil, né? Eu mandei fazer um bolo. A gente pensou nisso. O bolo mesmo, né? A gente pensou em fazer o bolo de corte de bolo de rolo, mas os bolos de rolo que a gente provou aqui são diferentes de Pernambuco. Então, o que a gente fez? O que a gente fez? A gente fez o bem casado, a gente fez bolo de rolo e eu encomendei da empresa lá de Pernambuco. E eles mandaram, não. Eles fizeram, entregaram na casa da minha mãe e minha mãe trouxe quando veio. Pernambucano sempre tem, né? Que trazer um pouquinho da raiz. Não tem como. Da raiz dele pra cá. E amaram, né? Os convidados amaram, porque teve gente que nunca tinha comido. Perguntou, o que é isso? É bolo de rolo. E o legal dos doces também é porque no final da festa, que todo mundo bebe, vamos comer doce, né? Então tem que ter uns doces caprichados. Além dos doces, hoje, a gente tem uma degustação aqui de um buffet. Não foi o buffet da festa de vocês, mas é um buffet de uma pessoa que eu quero muito bem e que ela hoje nos patrocinou, ligou pra mim e falou, Rosane, eu quero patrocinar o seu podcast hoje. Ai, que maravilha. E ela mandou que é a Kelly Brito Buffet. A Kelly Brito, ela tem um espaço dela, tá, gente? Lá em Emaús. Então, quem quiser conhecer, entra em contato com ela. Nós vamos deixar o Instagram dela aqui embaixo na legenda. Entra em contato com a Kelly. Eu desafiei ela hoje, né? Porque a bichinha disse, você me avisa as coisas com antecedência, pelo amor de Deus. Salgadinhos. Uns salgadinhos pra gente comer. Gente, com molhinhos. Nossos podcasts são assim, viu? Regados a vinho, Meu Deus. chopp, salgadinho. É um banquete. É um banquete, porque afinal a gente trabalha com festa, né? Já é pra ter um gostinho do tipo de coisa que aparece no casamento. Isso, as degustações. Eu vou, pra gente encerrar assim o nosso último bloco, a gente infelizmente já tá chegando no final, né? Porque a gente passava o dia todo aqui falando. Com certeza. Mas eu queria só que você falasse um pouquinho mais da experiência que você teve com os fornecedores, que são os nossos patrocinadores, né? A Realize, você já falou muito bem, que adorou. Gente, não tenho o que dizer, né? De Tati e da equipe, das meninas. A Tati é perfeitas. maravilhosa. Eu tiro meu chapéu para aquela menina, porque ela é incrível. A Alice Souza que deu Meu Deus. Não, a decoração, assim, eu fiquei chocada de emoção, porque quando ela foi dizendo, olha, a proposta é essa, porque ela também é que nem você, ela não entrega tudo, não. Ela não entrega. Ela não entrega tudo. Ela fala, olha, do que flor você gosta? Essa flor assim e tal. Ela vai sugerindo algumas coisas, Bateu um nervoso, assim, de repente ela fazer um negócio completamente louco, assim, né? Porque ela não queria contar. Não era isso que eu queria. Mas sinceramente, ela a gente captou, chegou conseguiu captar bem, assim, o que a gente queria, muito sabe? bem o que a gente queria. Ela captou tão bem que quando eu cheguei, que eu olhei, eu falei, é muito mais do que eu esperava. Tá vendo? Muito além do que eu esperava. Ficou simplesmente perfeito. E ela Perfeito. é maravilhosa. Ela é muito caprichosa em tudo que ela faz. Sim. Ela tem amor ao que ela faz. Isso é muito importante, né? A gente contratar fornecedor que ama o que faz. Eu acho que uma coisa assim que não pode faltar é no casamento, né? Independente de quantos vocês contratem ou não, estabeleçam uma boa relação com as pessoas que vocês estão contratando para que eles tenham condição de comprar a sua guerra, digamos assim, né?
Tipo, eles têm que se já digo ao envolver contrário, um comprar o pouco seu com sonho, aquilo. né? É. Porque nós, fornecedores, a gente trabalha com sonho. Então, assim, entender a história do casal, entender o que eles querem e não ficar preso a uma coisa, né? O casamento, ele não pode ficar preso a nada. A ideia nossa aqui é isso mesmo, não ficar preso. Uma coisa que eu falo por mim, que eu nunca mando cerimônia para ninguém, mandei para vocês, porque eu não podia ficar presa. Eu precisava da ajuda de vocês para fazer essa cerimônia também. Então, assim, a gente não pode ficar preso a isso. Isso é muito importante na hora de contratar um fornecedor, que ele não seja aquela pessoa, não, eu só faço desse jeito. Não é. Tem que fazer do jeito que os noivos gostam que seja feito, né? Não desse jeito. E confie nos fornecedores depois que Isso. vocês já estabeleceram uma boa relação, que vê que tem sintonia, que vê que ele trabalha de uma forma que você gosta. Depois que já tá tudo em andamento, só confia. Só confia. Não fica até o último minuto batendo cabeça, só vai acompanhando e desapega. Eu acho que assim, eu fiquei ansioso até o momento que eu pus os pés no... No Meu altar. Deus, não, o nome da Ele fez o dia do barbearia. noivo. Sim, lá na Caserna, isso. caserna. Lá na casa é uma barbearia ótima lá, Ah, né? eu E gosto eles da caserna. têm serviço de dia do noivo. Eu fiz massagem lá, tive meu momento de divo, né? Ó, gente, E ele não abriu mão, dica tá? importante, Ele viu? não Os abriu mão, noivos, Noivos, façam seu dia de divo também. mesmo que vocês não contratem um salão assim para poder se produzir ou coisa do tipo, eu acho importante, né? Mas é muito importante que vocês tenham um momento antes do casamento que vocês possam de verdade relaxar, porque eu tava no frenesi assim, com a cabeça a mil até momentos antes de eu sentar. Depois que eu me deitei para receber massagem e depois sentei na cadeira ali para poder ter o meu corte de cabelo e produção e fechei os meus olhos pro barbeiro acertar a minha barba, para poder ajeitar esses meus cascos horríveis aqui que faz calo pra caramba e colocar uma basezinha para esconder os defeitos. Tipo, a minha mão ficou ótima, né? Nunca ninguém cortou minha unha tão bem. Né? E eu tenho um monte de umas pelezinhas embaixo da unha que é um saco de cortar sem ferir. E eu me senti ótimo, me senti relaxado e eu tava pronto pra chegar na cerimônia sem estar surtando ou tenso. Ai, que bom. E né? dizer É sim, com importante. certeza, né? É muito É muito importante ter esse importante. momento, porque mesmo que não seja um serviço. os noivos acham que não precisa, que isso é um serviço só pra mulher. Não, tem daqui Lucas pra mostrar pra gente que precisa sim. E ele é uma pessoa muito ansiosa e esse momento foi, assim, Ideal, e né? primordial para que ele estivesse bem na hora, no dia, e conseguisse aproveitar, né? Tem umas falhazinhas no cabelo aqui, o cara conseguiu colocar um negócio Pintou, que empreteceu aqui e escondeu as falhas aí. Pois é. Cortou a Um barba bem noivo- direitinho, deu umas corrigidas com as maquiagens assim. Vaidoso. Bem discreto. Foi um serviço assim que ele fez que ficou discreto. Vocês viram algumas fotos aqui que passou, né? Não ficou uma coisa tipo nada exagerado. Eu fiquei fino, né? Chique. Não tem o que falar. Eu fiquei Ficou noivo, muito eu bem estava apresentável, noivo, né? e Eu pronto. nunca me arrumo dessa forma. Eu achei que depois que eu fiz o serviço, rapaz, não tinha como eu ter casado sem ter. Pra mim foi muito importante, porque eu queria estar bem arrumado pra esse momento. E eu queria, tipo, que nas fotos e filmagens do casamento eu tivesse, assim, tipo, me vendo no meu auge, digamos assim, né? Tipo, que depois dos 30 dizem que é só ladeira abaixo. Eu que tô quase nos 50, digo e confirmo, viu? É só Não, ladeira abaixo. não. Há controvérsia. Há controvérsias. Sabe Olha, por quê? olha Eu aqui tenho essa 40, pessoa linda aqui, ó. Parece uma menina de 15 Eu anos. tenho 40, tu tem 50 e a gente tem cara de 15, É, de amor. 15. É. Vamos voltar Pensando pra pauta. Vamos. Aí a gente também a gente falou sobre a fotografia, né? Que foi o Everton e a Lili, que são maravilhosos. O Hiperlepse, que o vídeo Gente, deles eles são até hoje. maravilhosos. Gente, é sério, toda vez. É salvo no meu WhatsApp, não tem as mensagens salvas. Aí quando a noiva me pede um vídeo, eu boto no de vocês. Eu digo, não tem erro. Se a noiva vê o vídeo de Anel e Lucas e não me contratar, é porque ela não quer mesmo. Porque, meu amigo, uma Eles são cerimônia muito dessa. amor. Eles ficaram perfeitos. Eles são muito São bons. muito Eles amor, são muito eles. E amorzinho. são muito atenciosos, né? E o trabalho deles é muito bom, né? Porque eles têm Sim. uma bagagem muito boa.
que moraram nos Estados Unidos, então eles têm uma Uhum. bagagem muito boa. A pegada. Fabiano tem uma visão meio doida, assim, que eu falo, Fabiano, você tem uma visão, assim. Ele é muito criativo, Demais. muito criativo, incrível. Ele viaja muito, Aham. assim. É engraçado que sempre que a gente senta pra conversar, nós somos amigos também, né? Tenho a sorte de chamar eles dois de amigos. Então, assim, quando a gente senta pra conversar, eu digo, Fabiano viaja, olha. Fabiano viajando, ele viaja mesmo, assim, ele ama mesmo o trabalho dele. A gente percebe o quanto eles dois amam o que eles fazem. São Verdade. maravilhosos. A querida Carmen, que antes era Carmen Levi, né? Que hoje é só a Carmen Pradella, Mas hoje eles ela são seguiu carreira lindos. solo. E ela é maravilhosa. Ela com Levi, os dois. Levi tocou no nosso casamento. Foi, né? Levi Eu tocou no lembro. nosso casamento. E eles são maravilhosos. Impossível a gente contratar e não gostar, né? Porque isso é eles dois são verdade. incríveis. Não, e Fizeram ela um trabalho cantou em muito bom. inglês, tá? Ah, ela é Minha entrada de muito noiva. maravilhosa. Ela é Ela ótima. Eles canta muito cantaram bem e inglês. tocaram nas nossas entradas e no momento ao vivo na... Na recepção, festa, né? Na recepção, foi muito bom. Então, assim, foi ótimo o que eles fizeram. Ai, que bom. E os demais... Sobre Carmen Levi, só Sim, tá? uma coisinha que eu queria contar, que assim, no planejamento, que a gente tá falando como ia ser e tal, enfim, eu queria muito que os músicos ficassem ali ao lado da cerimônia, né? Sim, sim. E aí, Carmen, no dia da reunião, falou assim, mas às vezes é complicado, porque a gente já monta os equipamentos, todos que iam ficar debaixo da cobertura, porque se chove, se não chove, enfim, né, é melhor e tal, por conta do equipamento e tal. Aí eu, não, tudo bem, né, se não Eu tiver, não tem aceito. problema, eu aceito, é uma questão do trabalho deles. Claro, tranquilo, mas eu queria tanto. E no dia, eles se posicionaram ao lado E você não do sabia. altar. Eu não sabia. Quando eu vi, eu fiquei tão Botaram a feliz. extensão ali. Não sei o que foi que colocou eles os- fizeram, mas eles fizeram do jeito que eu Que você queria, queria. sabe? Ai, que Ai, eu coisa fiquei boa. tão feliz. Então, a gente só teve surpresa boa no final. Ai, que bom. Só surpresa Que boa. bom, que bom. Eu sei que vocês têm pouco a reclamar do casamento de vocês. Acredito que pouca coisa você deixou lá no seu checklist. Uhum. Porque toda noiva que sai do nosso grupo das noivas coloca o checklist, né? Mas assim, os fornecedores de vocês foram todos incríveis. Infelizmente, nós não podemos falar de todos aqui, porque o tempo não dá. E a lista é grande, A né? lista é grande. Mas aí eu quero agradecer ao pessoal que patrocinou esse podcast de hoje, né? Que foi a Realize, a Alice Souza, a Shop Octus, a Wine Vinhos, a Lustosa, a Carmen Pradella, a Hiperlepse e a Lene, que foram nossos patrocinadores de hoje. A gente quer agradecer de coração a vocês. Chamar vocês para o próximo episódio, que vai ser no próximo mês. A gente está lançando um por mês durante esses 6 meses. Vão ser um episódio por mês. E agradecer a esse casal lindo, fofo, maravilhoso. Eu vou desafiar vocês aqui para uma pergunta, assim, que sem souber responder, tá? Não, me não corta. Mas, assim, uma mensagem que vocês deixariam para os casais que estão se planejando, para que eles não deixem de fazer isso de jeito nenhum. Aproveitem a cerimônia, porque vocês só vão viver ela uma vez. Porque a gente tava tão pilhado, tão num frenesi assim de adrenalina e felicidade e energia positiva assim no casamento da gente, que a gente simplesmente, tipo, parecia que tava tudo passando pelos nossos olhos assim, e a gente tava só vivendo e curtindo. A gente chegou no final da festa, olhando pra cara do outro, a gente não comeu. A gente não E a comeu gente o não buffet que a sentiu gente como- contratou, A gente, não, a gente pegou os restos do buffet porque a gente tava tão assim, num frenesi assim de positividade e de tudo ter acontecido de forma tão linda que a gente não aproveitou. Então, se preparem para fazer a festa de vocês de um jeito que vocês consigam aproveitar o máximo possível. E Eu acho que se a comam. gente tivesse uma horinha a mais na nossa festa, eu acho que teria feito diferença. Mas como a gente precisou fazer ele conforme a gente queria, ao pôr do sol, para poder pegar a iluminação que a gente queria, né, o ambiente que a gente queria, e fazer a recepção à noite, que é mais fresquinho, e o local também tinha limitação de horário, a gente não pôde esticar muito mais do que teve. Uhum. E também as pessoas iam para casa e tudo mais, né? E o local era longe da cidade, né? Eu acho que é mais ou menos 1 hora de carro. Mais ou menos isso. Então, assim, aproveitem ao máximo de tudo que a festa que vocês prepararam tem a oferecer, tanto das pessoas quanto dos fornecedores. Não se esqueçam de comer, que é importante. Até porque, assim, quando a gente fica muito ansioso, pelo menos eu, tem gente que come muito quando fica ansioso. Eu, quando fico ansiosa, eu não como. Eu também sou dessa, Então, paro de a comer. gente se deu conta de que a gente não comeu. Mas, assim, o que eu deixaria de mensagem,
principalmente para as noivas, né? Eu como noiva e no grupo de noivas ali, é o Sim, contato sempre com as noivas. E é quem fica mais pilhado também com casamento, com planejamento, com tudo. A mensagem que eu deixo é: não esqueça que a prioridade é você estar bem com quem você ama. Isso é Não importante. deixar que a frustração, o dinheiro, as contas, o planejamento, o estresse, as coisas não acontecerem como planejou, não deixar que isso comprometa a relação. Porque a festa, a cerimônia só está acontecendo porque antes disso vocês se amam e vocês decidiram compartilhar a vida juntos. Então, a mensagem que eu deixo é essa: coloquem o amor, a união, a relação que vocês têm em primeiro lugar. E toda vez que vier um estresse, uma discussão ou qualquer coisa de dinheiro, de planejamento, qualquer coisa assim, lembra do dia que vocês se conheceram, lembra do dia que vocês se pediram em casamento, lembra de tudo que une vocês dois e o propósito que levou vocês a planejarem uma festa e uma cerimônia. Isso poderia não ter festa nenhuma, poderia não ter cerimônia nenhuma. Tendo amor, tendo união e tendo o desejo de permanecer junto pela vida, é o principal, é o que precisa, é o que existe e é tudo. Ai, Eu que diria lindo. isso. Ai, vontade de chorar agora. Eu já sou chorona por natureza, Não, né? e deixa eu te falar que... Ah. Eu não sei se foi minha mãe ou quem foi no casamento, falou assim: menina, e essa celebrante toda emocionada aí? Eu falei, ela também se emociona, tá pensando o quê? Mas ela não faz isso aí todo dia? Eu falei, mas foi tão especial, foi tão emocionante que até ela se emocionou. Pois é, como não se emocionar com a história de vocês dois, né? Gente, muito obrigada. Amei. Eu não tinha dúvida que esse podcast ia ser sensacional com vocês dois aqui. Muito obrigada pelo carinho. Espero que vocês tenham gostado do meu convite. Meu Deus. Ai, nós amamos. Que coisa boa. Muito obrigada. Muito obrigada, de verdade. E quero agradecer também a Angélica, que fez minha make e cabelo hoje pra ficar linda. E a Kelly Brito Buffet, que mandou aqui o nosso jantar, que nós vamos jantar agora, Vamos. viu, gente? Muito obrigada pelo carinho de vocês. Aguardo vocês no próximo episódio. Comenta aqui o que vocês gostaram. Comenta tudo aqui e vem pra cá. Quem sabe vai ser a próxima noiva a ser entrevistada aqui. Beijo! Tchau, foi ótimo.